Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite. É realmente uma grande satisfação estar aqui hoje e poder conversar com vocês um pouco sobre essa técnica, que é a transferência intrafolicular de ovócitos imaturos, como uma nova biotécnica para a produção de embriões para bancos de germoplasma. Quando a gente fala em bancos de germoplasma, né, isso nos remete à importância de ter um patrimônio genético animal. Esse patrimônio, como qualquer outro, ele precisa ser cuidado e preservado. Especialmente aqui no Brasil, né, em que a gente tem uma grande diversidade animal. Se nós considerarmos as espécies domésticas, por exemplo, a gente tem várias raças, né, nativas ou naturalizadas, que são adaptadas às condições brasileiras. Com relação a animais silvestres e selvagens, também nós temos uma grande diversidade, né, animais oriundos de vários biomas brasileiros, e com relação às raças comerciais, o Brasil é um dos maiores selecionadores de genética zebuína. Então, nós temos um rebanho altamente selecionado e de altíssima qualidade. Então, todo esse patrimônio genético, ele precisa ser preservado, né, e conservado. E essa conservação, e a conservação desse germoplasma, ele é, assim, extremamente estratégico a longo prazo, porque no futuro, a gente tendo esse material guardado, no futuro os pesquisadores podem lançar mão desse material para buscar combinações alélicas, né, para atender demandas, sejam elas comerciais ou para auxiliar as espécies, né, que estão, assim, em perigo de extinção, para resgatar essas espécies. Bem, de que forma a gente pode manter esse patrimônio genético? Uma das formas de se fazer isso é através da formação de bancos de germoplasma. Esses bancos de germoplasmas, então, eles são formados através da criopreservação desse material genético e manutenção desse material dentro de bancos, né, dentro de botijões com nitrogênio líquido. A gente espera que futuramente a gente tenha outras alternativas para fazer esses bancos genéticos, né, por exemplo, existem já alguns estudos, né, fazendo liofilização de células somáticas para serem utilizadas para clonagem. Também existem estudos tentando liofilizar espermatozoides e ovócitos também. Então, vocês imaginem que se a gente pudesse ter esse material liofilizado e não em nitrogênio líquido, o quanto seria econômico, muito mais econômico, e também em termos de espaço, né, para se guardar esse material. Mas até que isso se torne realidade, nós continuamos ainda com o nosso botijão, né, de nitrogênio líquido, onde então a gente pode guardar esse material. Que material é esse que a gente pode guardar dentro de um botijão? Bem, aí nós podemos citar espermatozoides do ejaculado, do epidídimo, espermatozoides mortos, ovócitos, folículos ovarianos, tecido ovariano, tecido testicular e vários tipos de células somáticas, né? Então, o fato da gente poder manter esse material criopreservado dentro de um botijão, então é extremamente importante não só para a conservação das espécies, né, para a multiplicação dessas espécies, para o transporte de germoplasma. E aí quando eu falo transporte, eu estou falando não só para multiplicação, mas também para comercialização, exportação e importação. Vocês imaginem que a gente transportar um embrião ou um espermatozoide dentro de uma garrafinha térmica é muito mais fácil, né, e muito mais econômico do que transportar animais. Então, a manutenção desses bancos é extremamente importante. Um outro fator também que a formação desses bancos é importante é para a troca de material genético, né? E evitando, então, a perda de diversidade genética. Um exemplo para isso é no caso dos zoológicos, por exemplo, que tem 1 ou 2 exemplares de uma espécie, por exemplo, uma tigresa, né? No momento de multiplicar esse animal, se pode buscar um sêmen lá da China ou de San Diego, nos Estados Unidos, e inseminar esse animal com uma linhagem, né, diferente, evitando, então, essa perda de diversidade genética. E, obviamente, esse banco ele pode ser utilizado, né, também para a regeneração de espécies. Bem, o que nos permite manter, ou ter esses bancos, formar esses bancos, é essa biotécnica chamada de criopreservação. Na criopreservação, mas para criopreservar, a gente tem vários passos, aí, vários eventos envolvidos. Por exemplo, para criopreservar, a gente precisa retirar o conteúdo de água de uma célula, de um tecido,
Para isso, a gente precisa utilizar crioprotetores, né? Esses crioprotetores, eles podem ser tóxicos para a célula, né? Ou a gente pode, por essa troca aí da água pelo crioprotetor, a gente pode ter danos osmóticos. Então, assim, a gente está exposto aí a vários fatores que podem prejudicar o resultado da criopreservação. Tá? E esses fatores, além do método de criopreservação, aí entra também o tipo de celular que a gente está criopreservando e também a espécie em que está se utilizando para fazer essa criopreservação. O que eu quero dizer com isso? Que a resposta à criopreservação vai variar e vai depender de vários fatores. Se a gente considerar, por exemplo, o tipo de material que a gente tem guardado lá no nosso banco de germoplasma, por exemplo, fibroblastos da pele, são células super fáceis de criopreservar. A gente criopreserva com muita facilidade, elas são muito resistentes. Por outro lado, um ovócito é uma célula extremamente difícil de criopreservar. E isso aqui, a dificuldade do ovócito não é só na espécie bovina, mas é também na equina, na suína, na canina, na felina e etc. Né? Então, a maioria das espécies aí a gente tem problema para criopreservar o ovócito. Então, se a gente considerar a dificuldade de se criopreservar um ovócito, a dificuldade da gente criopreservar o espermatozoide em algumas espécies, porque outras criopreservam muito bem. Então, se a gente pensando em multiplicar posteriormente e manter esse material, talvez seja interessante ou mais seguro, no estágio em que a gente está de desenvolvimento dessas técnicas, guardar embrião. Isso pela dificuldade do ovócito e da dificuldade do espermatozoide em algumas outras espécies, Então, talvez o embrião seja realmente um material que nos dê uma certa segurança de que a gente vai conseguir depois multiplicar esse material. Bom, que tipos de embriões que a gente pode produzir para poder guardar dentro do nosso banco de germoplasma? É óbvio que a gente poderia coletar um embrião produzido por inseminação artificial, mas é, assim, muito ineficiente para o propósito, né, de formar bancos de germoplasma. Então, para isso, a gente utilizaria duas técnicas para produzir embrião. Uma seria a técnica de embriões, a transferência clássica de embriões, que se refere à produção de embrião em vivo, e a outra técnica seria a produção de embriões in vitro, né, que é feito, então, em laboratório. Bem, nesse slide, na realidade, eu só gostaria de colocar alguns conceitos básicos, né, para a gente entender como se faz um embrião e aí, então, poder discorrer sobre essas técnicas. Bom, como se faz um embrião? Vocês olhem essa figura aqui, ela representa, então, é uma figura de um ovário, né? Vocês veem aqui no ovário essas estruturas aqui redondinhas, isso aqui se chama de folículo. O folículo é a unidade funcional dos ovários, né? Aqui essa figura mostra melhor o que é um folículo, é uma estrutura, parece uma bolsinha, e dentro dele, então, a gente tem o ovócito ou o gameta feminino, que é o que nos interessa para fazer o embrião. Tá? Essa foto aqui mostra ovários bovinos, também aqui, essa estrutura aqui, então, é um folículo com um ovócito lá dentro. Tá? E o que ocorre durante o ciclo estral? O que ocorre no ovário com esses folículos, né? Então, essa figura aqui representa um período de um ciclo estral. Então, vocês veem aqui que durante o ciclo estral, o que a gente tem? O desenvolvimento de vários desses folículos aqui. Então, esse crescimento se dá em ondas. São vários folículos, crescem, entram em atresia, a gente tem uma nova onda, com mais folículos crescendo, né? Eles entram em atresia, até que num determinado momento do ciclo estral, com um balanço endócrino adequado, né, um ambiente endócrino adequado, um folículo desses vai ser selecionado, vai continuar crescendo e vai, então, chegar à ovulação, ou seja, ele vai romper e vai liberar esse ovócito para ser fecundado e produzir um embrião. Tá? Bem, mas como a gente faz isso nessa técnica que a gente chama de transferência clássica de embriões? O que se faz nessa técnica é se administrar um hormônio para esses animais. Esse hormônio é um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante, que, como o próprio nome diz, ele é um hormônio que estimula o desenvolvimento folicular. Então, vocês veem aqui essa onda aqui de folículos, né,
que a gente faz? Quando a gente administra esse hormônio impede que aqueles outros folículos entrem em atresia. Então, a gente vai ter um grupo de folículos que vão continuar crescendo. E aí eles vão romper, então, na realidade, na ovulação, a gente não vai ter um folículo só, a gente vai ter vários, porque esses folículos aqui continuaram se desenvolvendo. Então, se tem vários pontos de ovulação, vários ovócitos, se esse animal for, então, inseminado ou for submetido à monta natural, vai ter espermatozoide e se produz, então, vários embriões. Essa foto aqui mostra um ovário em que o animal recebeu essa superestimulação ovariana, mostrando, né, os vários pontos onde houveram essas várias ovulações. O animal, obviamente, não vai poder gestar essa quantidade de embriões, né? Então, quando completam 7 dias, que é o momento em que o embrião está pronto ou para ser transferido ou para ser criopreservado, se vai, então, e se faz uma lavagem do útero desse animal. Tá? Então, tem a entrada e a saída de líquido, e com isso, então, se coleta esses embriões. Esses embriões, então, coletados, eles podem ser ou transferidos, que não é o nosso caso, né? O nosso interesse aqui seria criopreservar, então, esses embriões. Quais são as vantagens dessa técnica? Tá? Bom, a principal vantagem com relação à inseminação artificial é que a gente vai produzir um número muito maior de embriões para poder guardar no banco. Tá? E, então, isso nos permite, né, formar bancos muito mais rápido, né, e também multiplicar esse material genético muito mais rapidamente. Qual a desvantagem dessa técnica? Comentei ali com vocês que a gente precisa usar aquele hormônio, né? Quando a gente utiliza aquele hormônio para superestimular os ovários, né, na realidade, a gente não pode superestimular, coletar o embrião e já na próxima semana superestimular novamente. Precisa dar um descanso para o animal. Então, isso é a desvantagem dessa técnica. Por causa desse hormônio, a gente precisa dar um espaço muito maior entre as coletas. Então, se a gente considerar dentro de um período de um ano, o número de coletas que a gente vai conseguir realizar é muito menor do que no caso da próxima técnica que a gente vai comentar. Por quê? Porque a gente não tem que deixar um intervalo entre uma superestimulação e outra. E isso, então, limita o número de coletas e, consequentemente, limita o número de embriões. Bem, a outra técnica que a gente pode utilizar, então, para produzir esses embriões é a produção in vitro de embrião, tá? E o que se faz nessa técnica? Vocês veem aqui que o que nós vamos fazer aqui, nós não vamos deixar esses folículos chegarem até a ovulação. Então, o que se faz é ir lá no ovário, né, onde a gente tem aquele grupo de folículos crescendo, e a gente ir lá e retirar aquele gameta lá de dentro dos folículos. Ou seja, esse folículo não chega próximo à ovulação, a gente vai retirar esses ovócitos prematuramente de dentro dos folículos. Então, se utiliza um equipamento, né, que ele tem aqui na ponta, tem uma agulha, né, com essa agulha, então, e com o auxílio de uma bomba a vácuo, a gente penetra, chega até o ovário, perfura aquele folículo e aspira, então, o conteúdo daquele folículo, que é líquido folicular, e o gameta feminino, que é o que nos interessa. Como eu comentei, o que a gente está fazendo é retirar esses gametas antes, né, do tempo de dentro dos ovários. Então, o que precisa? Esses gametas, esses ovócitos precisam ser maturados in vitro, fecundados in vitro e terem um cultivo embrionário até aquele estágio lá que eles estão prontos para ser congelados ou transferidos. E nessa técnica, então, tudo isso, então, ele é feito num ambiente de laboratório, numa placa de Petri, que se coloca dentro de uma estufa e eles permanecem aí 8 dias dentro dessa estufa, num ambiente totalmente artificial. As vantagens dessa técnica, então, é porque nos permite produzir um número muito maior de embriões se a gente comparar com a transferência clássica de embriões, e uma coisa importantíssima dessa técnica para a conservação é o fato da gente poder obter esses ovócitos de animais que estão prenhas, de bezerras muito jovens, de animais que acabaram de morrer, né, de animais que têm uma infertilidade adquirida, então nos proporciona essa vantagem de poder produzir ou de guardar embriões desses animais. Essa técnica independe de hormônio, e se independe de hormônio, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais frequente, né? Pode-se fazer uma aspiração do ovário, por exemplo, a cada 3 dias, e com isso, então, se produzir uma quantidade bem maior de embriões.
A grande desvantagem dessa técnica é, como eu falei, eles são produzidos totalmente dentro do laboratório, numa estufa, então, consequentemente, esses embriões produzidos, eles são de pior qualidade. E eles são de pior qualidade e são muito mais criosensíveis, né? Então, eles sofrem muito mais com a criopreservação. Mas eu queria também chamar a atenção aqui um pouquinho sobre a importância da produção in vitro de embriões para recursos genéticos. Tá? E isso não é só pela rapidez com que a gente pode produzir um embrião e multiplicar um animal, mas porque todas as demais biotécnicas da reprodução que podem auxiliar no recursos genéticos, elas precisam dessa técnica. Por exemplo, essa técnica nos permite otimizar a utilização de sêmen. Vamos dizer que tem um sêmen lá que só tem muito poucas doses, né? Se a gente for fazer inseminação artificial ou a transferência clássica, a gente vai gastar uma dose de sêmen. Se nós utilizarmos essa dose para a produção in vitro de embriões, nós podemos ter uma placa de Petri, com uma gota com 5 gotas ou com 10 gotas, e cada gota tem em torno, sei lá, de 50 ovócitos. Então, vocês imaginem que com uma dose a gente vai produzir uma quantidade muito maior de embriões, né? Assim como as demais técnicas, por exemplo, a ICS, que é a injeção intracitoplasmática, que também é importante para recursos genéticos, né? A gente precisa dessa técnica, a própria clonagem, não precisa de todos os passos, mas precisa da maioria deles, os tecidos ovarianos, folículos parentais, edição genômicas e todas as outras, a gente precisa ter um bom sistema de produção in vitro de embriões. Uma coisa com relação a essa técnica que eu comentei com relação à qualidade dos embriões, vocês veem aqui, isso aqui é um embrião produzido em vivo e este é um embrião produzido in vitro. Vocês observem, a gente já vê aqui de cara, né, que eles são diferentes, esses aqui são muito mais escuros, o botão embrionário desse embrião in vitro é menor, então a aparência dele já nos diz que o embrião produzido in vitro é pior que o in vivo. Tá? Então, existem várias características aí que são diferentes, né, mas aqui eu quero chamar a atenção para maior suscetibilidade à criopreservação, é o que nós comentamos, eles são de pior qualidade e, consequentemente, eles são mais criosensíveis, né. Nesse slide, que também a gente tem várias diferenças entre os embriões produzidos em vivo e in vitro, mas eu vou chamar a atenção aqui para esse quadro aqui, onde nós temos embriões de raças zebuínas e embriões de raças taurinas, esses são produzidos em vivo e esses são produzidos in vitro. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Que não só esses pontos aqui são lipídios, então a gente vê que não só a quantidade de lipídios é diferente, mas também a distribuição desses lipídios é diferente. Tá? E isso é muito importante para a criopreservação. Agora, passando então para a técnica para a injeção intrafolicular de ovócitos imaturos, o que se faz nessa técnica? Essa técnica, os objetivos são exatamente os mesmos da produção in vitro de embriões. Ou seja, a gente vai no ovário, aspira aqueles folículos lá prematuramente dos ovários e obtém os ovócitos. Só que em vez da gente pegar aqueles ovócitos e colocar na estufa já diretamente, como se faz na produção in vitro, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar um animal da fazenda lá, que a única coisa que ele precisa ter é um folículo grande, ou seja, um folículo próximo do estágio, um estágio pré-ovulatório, ou seja, próximo da ovulação. Então, o que a gente faz? Com os ovócitos que a gente quer produzir, os embriões, se pega esses ovócitos e se injeta dentro desse folículo que vai ovular daqui a pouquinho. Tá? Então, quando esse animal ovular, ele vai liberar o ovócito dele, né, e vai liberar todos aqueles que a gente colocou aqui dentro. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é pegando uma carona nesse folículo aqui, que ele normalmente, como ele é um folículo grande, normalmente ele vai ovular daqui a pouco, e a gente, então, está aproveitando e está colocando aqui dentro os ovócitos. Então, na realidade, o que é que a gente faz nessa técnica? A gente utiliza um animal que a gente está chamando de ovuladora, porque ela que vai ovular, então a gente chama de ovuladora. Então, esse animal aqui seria o nosso laboratório. Ou seja, tudo que a gente faz dentro da estufa na produção in vitro de embriões, a gente injeta dentro desse animal, da ovuladora, e esse tudo vai acontecer, então, dentro desse organismo, no organismo desse animal.
Para realizar essa técnica, né, a gente utiliza mais ou menos o mesmo equipamento que se utiliza para fazer a obtenção dos ovócitos, a gente apenas faz uma adaptação aqui com uma seringuinha para poder injetar esses ovócitos lá dentro do folículo, né? A agulha também é um pouco diferente, mas o equipamento é exatamente o mesmo. Então, nós temos aqui os ovócitos, né, que a gente quer produzir os embriões. Então, com o equipamento, a gente pega os ovócitos e injeta, isso aqui é no ultrassom, né, dá para vocês verem, isso aqui é um folículo grande, um folículo, né, pré-ovulatório. Então, a gente vem com aquela agulha, tá? Vocês estão vendo aqui a agulha, ó, ela entra para dentro do folículo, e aí a gente injeta, isso que você está vendo aqui é os ovócitos, então, sendo injetados dentro desse folículo pré-ovulatório. Então, dá para ver eles aqui, né? Então, essa nossa vaca ovuladora, que precisa ter aquele folículo grande, que eu falei para vocês, pré-ovulatório, né? Se injeta, então, os ovócitos, como eu acabei de mostrar, dentro desse folículo desse animal, se faz uma inseminação nesse animal, e 8 dias após, a gente vai lá e coleta, semelhante ao que a gente faz na transferência clássica de embriões, se lava o útero e se obtém aqueles embriões. Esses embriões, então, eles podem ser transferidos ou eles podem ser congelados. Vantagens dessa técnica é que nos permite, então, manter aquele grande número de embriões produzidos, assim como na FIV ou na produção in vitro. Esse procedimento é feito todo na fazenda, então o técnico vai lá, pega os ovócitos que tem que produzir os embriões, coloca dentro da vaca ovuladora e daqui a 8 dias vai lá e lava a vaca ovuladora e coleta os embriões e já cria preserva, se for o caso. Um aspecto importante com relação à qualidade do embrião, né, que ele é de melhor qualidade, porque em vez de ele estar no laboratório todos aqueles 8 dias, ele vai estar dentro de um organismo, né, então, eles são melhores e eles têm uma maior resistência à criopreservação. A desvantagem dessa técnica, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, é a baixa recuperação que a gente tem, né, com relação ao número de ovócitos que a gente injeta. Então, a recuperação ainda é bastante baixa. Mas, pelo que vocês observaram, na realidade, essa técnica é uma união das duas, né, onde a gente elimina as principais desvantagens, tanto da clássica quanto da produção in vitro de embriões. Então, onde surgiu essa ideia para a gente começar a utilizar essa técnica? Como eu comentei lá, o ovócito é realmente a pior célula para a gente criopreservar. A gente tem uma linha no nosso laboratório que trabalha, né, com a criopreservação de ovócitos, tentando melhorar esses ovócitos. Então, eu tinha um estudante de pós-graduação, o José, que trabalhava com isso, e nós fizemos vários tratamentos nos ovócitos, tentamos várias alternativas e não conseguimos ter a melhora com o ovócito. Então, nós pensamos, vem cá, mas se a gente pegar aquele ovócito lá criopreservado e colocar dentro de um folículo para maturar, será que isso não ia ajudar? E foi exatamente isso que a gente fez, pegamos os nossos ovócitos criopreservados e colocamos dentro de um folículo de uma vaca, e aí depois coletamos os embriões no dia 7, e o que nós vimos com o resultado desse trabalho? Que não adiantou nada para a nossa vitrificação de ovócito. O nosso ovócito criopreservado lá não foi melhor para ele. Tá? Em compensação, a gente teve um número razoável, né, uma porcentagem boa de 12% de embriões utilizando essa técnica. E aí nós pensamos, bom, de repente, é uma técnica interessante para a produção de embriões. Nós fizemos, então, a prova de conceito, onde, então, utilizamos os ovócitos, aspiramos os ovócitos de uma raça GIR, injetamos os ovócitos dessa vaca numa ovuladora da raça Nelore, inseminamos essa ovuladora com sêmen, né, de um touro GIR, coletamos os ovócitos, os embriões da ovuladora, né, no dia 7, transferimos para receptoras Nelore, e no final, então, obtivemos a produção de 4 bezerros. Então, o que isso mostrou? Que essa técnica permite não só produzir embriões de boa qualidade, mas como também o nascimento de produtos saudáveis. Como é que estão os resultados dessa técnica? Essa técnica é muito recente, então tem quase ninguém trabalhando com isso, mas nós já temos aí alguns embriões, bezerros nascidos, não só nós, mas também tem um grupo na Alemanha que trabalha com isso, que também já teve bezerros nascidos. Nós tivemos nascimento de uma parceria com um veterinário na área comercial, que ele, então, obteve o nascimento de bezerros da raça holandesa, né?
E nós também criopreservamos alguns embriões, transferimos e obtivemos os embriões, os bezerros nascidos, então, de embriões congelados. O principal problema dessa técnica, a taxa de recuperação é bastante baixa, ou seja, dos ovócitos que a gente injeta, vamos dizer, sem ovócitos, a gente só recupera 35%. E esse 35% é a recuperação total, aí tem embriões e tem também degenerados e não fecundados. Então, a taxa de embriões mesmo é em torno de 5% a 10%. Então, é extremamente baixa. Onde podem estar os problemas dessa técnica? Bom, em vários momentos, né? Então, pode ser durante a injeção, pode ser durante a maturação do ovócito dentro do folículo, pode ser, por exemplo, no momento da ovulação, vocês viram que quando o folículo, ele ovula, na realidade, ele teria que ovular um ovócito só, e de repente ele está ovulando 25, 30 ovócitos. Então, pode haver problema aqui na captação desses ovócitos, na fecundação e no transporte desses embriões ou gametas no trato genital feminino. Então, na tentativa de resolver alguns desses problemas, né, nós temos alguns estudos em andamento, e, por exemplo, tem questões que a gente nos perguntamos, estamos tentando resolver, tipo, número de ovócitos a ser injetado, qual é o número ideal? É 10, 20, 50, 100, 200? A gente não sabe. O momento da tifoide, qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para inseminação? Quanto tempo esse ovócito tem que permanecer do folículo? Então, isso todas são questões que a gente precisa resolver, e a gente tem aí uma linha, alguns estudos em andamento tentando responder algumas dessas questões. Então, esse é um trabalho de um aluno também, onde a gente está testando, né, a injeção de 10, 25 e 50 ovócitos, e ele, então, avaliou a maturação nuclear, se esses ovócitos, se esse número ia afetar a maturação nuclear, não houve nenhum efeito, né? Dando continuidade, um outro aluno também está avaliando se esse número de ovócitos injetados afeta a ovulação, nós já vimos que não afeta, o diâmetro do corpo lúteo também não afeta, a taxa de recuperação, tanto de embriões quanto de estruturas, também não foi afetada por esse número, então a gente pode injetar 10 e 50 e o resultado vai ser o mesmo. Esse é um outro trabalho também interessante, onde a gente queria ver só a maturação, então fez um maturado através da superovulação, fez um maturado utilizando a TIFOI e fez a maturação in vitro. E comparou, então, a quantidade de lipídios. E o que nós vimos é que esse ovócito que a gente obtém, coloca dentro do folículo e aspira um pouco antes da ovulação, em que ele matura lá in vitro, ele tem muito menos lipídios do que um ovócito maturado in vitro. Isso já é uma nova alternativa aí para a gente em termos de criopreservação de ovócito, né? Aqui também a gente tem outros estudos tentando avaliar o tempo que esses ovócitos ficam dentro do folículo, para ver se isso vai afetar a quantidade de embriões ou a qualidade desses embriões. Isso todos são estudos em andamento, né, esses dados são todos não publicados. Mas o que a gente vê é que nós temos aí muitas perguntas a serem respondidas, né, nós temos pouca gente trabalhando com isso, então, eu acho que uma das coisas necessárias para que isso possa avançar um pouco é a gente ter outras parcerias, ou seja, terem outros pesquisadores trabalhando com isso, assim a gente avançaria, né, mais rapidamente. Aí a gente já tem aí algumas parcerias com outras universidades, como é o caso da Federal do Espírito Santo, da Federal de Goiás, e também de Lavras, né, em que a gente está aí tentando fazer alguns outros estudos, procurando, né, ter um maior grupo, né, de pesquisadores trabalhando para a gente avançar um pouco mais rápido nessa técnica, né. Então, a gente sabe que a gente precisa focar em alguns pontos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aumentar a taxa de recuperação e a gente precisa aumentar não só a taxa de recuperação, mas a taxa de embrião recuperado também. E aí entram, então, vários aspectos que a gente precisa abordar, ou seja, existem questões anatômicas, a gente tem que saber, será que a ovuladora, ela tem que ter uma determinada característica em termos de anatomia da tuba uterina, né, aspectos fisiológicos e mecânicos também, como que esses ovócitos, né, são captados e como que eles são transportados, e nós precisamos melhorar a recuperação de embriões, né, que também aí existem vários aspectos que a gente precisa considerar e estudar.
Então, o que a gente vê, assim, com relação a essa técnica, é que ela é uma ferramenta importante, é uma técnica muito recente, então, assim, vocês viram que os resultados são realmente muito ruins, então, mas ela é uma técnica importante, e ela traz aí algumas coisas novas que eu acho que são também interessantes, especialmente para essa área de conservação de recursos genéticos. Bom, essa técnica, e principalmente porque ela nos permite, então, obter embriões de melhor qualidade, consequentemente, eles são mais crioresistentes, vão criopreservar melhor, né? A produção desses embriões, ele pode ser feita totalmente na fazenda, né, de uma forma muito mais fácil, com um custo muito menor também, né? Outro aspecto interessante que eu coloquei para vocês, aquele estudo que a gente fez de maturação in vitro, de repente levantou mais vamos dizer assim, mais uma possibilidade da gente, de repente, maturar um ovócito antes de criopreservar, né? Fazendo a tifói, a gente injeta e aspira os ovócitos um pouco antes da ovulação, e aí ele foi maturado dentro do folículo, e aí então criopreservar é uma possibilidade, pode ser que ele se comporte melhor, né? Uma outra coisa interessante, ela é um modelo para as espécies ameaçadas, né? Porque levanta a possibilidade da gente fazer embriões interespécies, né? A gente até fez umas tentativas aí de produzir embrião de búfalo em vaca, mas, assim, é uma coisa que não tem ninguém fazendo e que é uma possibilidade, né? Quando se utiliza espécies muito próximas. Então, levanta também essa possibilidade. Além disso, ela é uma técnica que é uma ferramenta fantástica para estudos, né, em embriologia. E é óbvio que o estabelecimento, o uso dessa técnica, ela vai depender totalmente do aumento da eficiência. Tá? Então, se a gente não aumentar a eficiência da técnica, realmente fica difícil, né? Mas nós acreditamos que vale a pena tentar, porque ela é uma alternativa viável, tá? Se a gente conseguir um pequeno aumento que seja nessa eficiência aí, já vai valer a pena, né? A gente acha só que precisa ter, assim, mais estudos e que a gente, se tiver mais gente trabalhando, a gente consegue aumentar a eficiência e que vale a pena a gente tentar. Então, a gente está se dedicando aí para ver se consegue melhorar um pouco de forma que ela possa ser utilizada de uma forma mais eficiente, né? E com isso, então, eu gostaria de agradecer, né, a equipe que tem trabalhado nesse projeto, tá? E também as instituições de fomento pelo auxílio financeiro. E, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e me coloco para responder quaisquer perguntas. Obrigada.